Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, chegando com mais um vídeo, hein? Galão da massa, mais um vexame. E temos aqui, né, pra gente falar um pouco do nosso galão, um corte aqui dos donos da bola. Meus amigos, tá difícil, hein, Breno Galante? Nosso galão fazendo a massa atleticana realmente aí de palhaço. Meus amigos, já vamos pro corte sem enrolação. Quero deixar os créditos aqui aos donos da bola, TV Band Minas, link na descrição. Notícias do Galo aqui no canal Atleticano React, vídeo todos os dias pra massa atleticana ficar bem informada. Meus amigos, vamos lá dar uma olhada no debate aí após o vexame do Galo. Perdemos aí mais uma em casa, vexame. Perdeu para o Palmeiras por 3-0. Resultado que implica obrigatoriamente no desempenho do Atlético para o ano de 2026, porque agora vai precisar somar 3 pontos contra o Vasco para sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Felizmente, essa é a verdade. Então, não tenho nada que pontuar, somente em dizer que eles estão completamente com razão em fazer isso. Declarações do BNA foram declarações importantes, fortes. Uns estão direcionando para o que o Hulk disse, né, quando o Hulk transferiu responsabilidade. Outros estão dizendo que houve uma resposta dele a alguém da diretoria. Enfim, nós vamos falar de tudo isso. Mas mais importante mesmo, o Atlético, né? Mais importante mesmo é um time frouxo, né? Mais importante é um elenco que não tem nada de união. Nós temos que falar disso. Mais uma derrota, jogando um bom tempo com um jogador a mais e tomando gol de contra-ataque. Tomou 4 gols na noite de ontem. Fez um, né, que foi corretamente anulado. Tomou 4. Em menos de 10 minutos já tinha tomado 2. Esse é o Atlético. Esse é o perfil desse elenco que tá aí, que boa parte dele tem a chancela do fracasso na testa. E ninguém tá aqui levantando bola dizendo, não, a culpa é só do elenco e dos donos. O São Paulo também tem parcela. Também tem parcela. Ele conseguiu tirar o Atlético do rebaixamento, mas ele perdeu uma final também, mesmo com pouco tempo. Ele também teve a parcela dele. Agora, quando ele opta em não colocar os melhores para jogo, por que será? Ele identificou algo que ele não quer externar? Esses caras no treino estão fazendo e andando pro Atlético. Ah, não, mas se colocar os melhores para jogar, tá tudo resolvido, tá coisa nenhuma. Olha há quanto tempo eu tô falando aqui. Aliás, eu não, que eu não faço nada sozinho aqui. Nós estamos falando aqui de um time que não ganha um duelo. Se qualquer jogador que coloca a bola na frente contra qualquer jogador do Atlético, chega na frente. Chega na frente. Duelo físico, não ganha um. Não ganha um. Ontem os caras batiam no Vitor Roque e caíam. O Vitor Roque ontem, há tempos que ele não joga como jogou ontem. Ontem o Vitor Roque deitou na defesa atleticana. Ontem parecia um futebol profissional contra um futebol amador. Totó. Ah, mas o Carlos Miguel é natural. Palmeiras estava fazendo e andando para aquele jogo ali também. Principalmente depois que o Flamengo fez o gol lá, e aí que azedou, e ainda assim eles conseguiram depois disso fazer mais um gol e meter um 3-0. Então é uma temporada fracassada de 2025, como foi uma temporada fracassada de 2024, sabe? E aí começa lá em cima na gestão e vem desaguando até o futebol apresentado em campo. É um reflexo. Nós vamos falar muito disso aqui, mas muito mesmo, porque tem muita coisa para mudar no Atlético. A começar o processo de gestão, de injeção de dinheiro, de um aporte robusto para o clube, de mudança no corpo diretivo, de mudança de elenco. Aliás, me falaram hoje que vai ter até fila para saída e tomara que tenha, porque boa parte desse elenco aí está fazendo e andando para a instituição e não tem perfil para vestir a camisa do Atlético.
desculpa a todos os telespectadores que ontem me assistiram aqui, porque ontem eu fiz o papel de palhaço aqui. Ontem eu fui um que acreditou que o Atlético poderia, pelo menos, competir com o Palmeiras. E eu me sinto um palhaço, me senti um palhaço ontem, lá na Arena MRV. Sinceramente, o que aconteceu ontem foi mais do mesmo, né? E eu vou ter que dar a mão à palmatória a todos os demais daqui, que ontem falaram e preveram o que ia acontecer, e aconteceu. Mas eu fui o único. Não fui o único. A torcida do Atlético foi lá, a torcida do Atlético apoiou. Mas eu tô desse jeito, por dentro e por fora, graças a vocês, jogadores do Atlético, que não honram a camisa. Só os jogadores? Graças a vocês, dirigentes do Atlético, que não fizeram um planejamento adequado, de acordo. Graças a vocês que compraram a SAF e que, infelizmente, fizeram promessa e não cumpriram. E tá aí, a resposta vem através da classificação do Atlético na tabela. É o segundo ano consecutivo, por mais que seja pequena, mas o Atlético tem uma chance de ser rebaixado. E sabe por quê que não vai? Por causa do Flamengo, que meteu 8-0 no Vitória, em jogos para trás aí, que deu com o Atlético essa chance de ter um saldo maior. Sinceramente, o torcedor do Atlético não merece isso. Eu não mereço, quem acompanha não merece. E a imprensa não estava errada não, hein? A imprensa não estava errada não. Como é que é? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor? Estava errada? Ontem o dono do Atlético admitiu tudo que a imprensa falou. Só que eu acho que foi um pouco tarde demais, né? Falta-se uma rodada para acabar o campeonato. Dá para fazer alguma coisa? Bom, tem um mês para poder organizar o ano de 2026. Mas a pergunta é, o São Paulo vai ficar para o ano que vem? Com esse vexame todo? Será que vai? Será que nós vamos ter o Vitor e o Paulo Brax comandando o time do Atlético ano que vem? Eles estão fazendo planejamento agora, mas será que vão ser eles que vão estar lá para executar esse planejamento do ano que vem? Uma coisa a gente sabe, o Atlético tem dono, isso vai se manter, a diretoria vai se manter, ok. O que precisa mudar são a filosofia, são os processos, as contratações. E olha, você falou aí de uma fila para sair, é muito grande. E para poder melhorar esse Atlético tem que ter uma coisa chamada reformulação total e colocar a mão no bolso. E não adianta hoje também não, HG, vim começar com manchete que o Atlético agora está procurando Claudinho e Gerson. Nossa, agora? Meu Deus. Agora? Mas o que aconteceu? O dinheiro brotou de um dia para o outro? Por que no meio do campeonato Isso não chama-se apareceu... desvio de foco. Pois é, por que no meio do ano não apareceu um volante aqui? Nós pedimos um volante. Aí agora, depois de uma terra arrasada, a manchete de hoje pro torcedor... Então é terra arrasada? Eu descobri através de vocês realmente que a terra está arrasada. Né? Eu tô falando aqui, eu passei papel de palhaço porque eu acreditei que o potencial desses jogadores seriam colocados em campo e não foram. Né? São bons jogadores, não são ruins não, mas eles não querem jogar. Então, eles transformaram no que transformaram. Agora, o que eu acho engraçado é, o Atlético não conseguiu o ano todo trazer um volante, está com problema financeiro. E hoje a manchete que chegou nos grupos de WhatsApp para todo mundo é, o Atlético está de olho em Claudinho e Gerson. Ah, mas o que aconteceu? Precisou de acontecer um desastre para o Atlético focar em jogadores desse nível? Sinceramente, gente, por esse ano deu, né? Eu só vou voltar aqui porque eu tenho a obrigação de voltar. Quer tirar férias, irmão? Eu quero tirar férias de futebol. Eu quero ouvir os demais, só que o Gabriel tá aqui dizendo, pedindo para chamar o quê, Gabriel? Os Comercial, donos do VAR. comercial. Os donos do VAR? Não, comercial. Deixa eu ver aí. O Atlético, quando joga contra times grandes assim, a gente vê uma entrega muito maior. O Dudu hoje vai jogar contra o Palmeiras, eu acho que tem um gosto especial pra ele. Foi contra o Cruzeiro que o Dudu foi titular contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, não arrumou nada. O Rony não jogou o último jogo, ele tá descansado. Eu entendo que esses jogadores vão ter, eu acho que eles vão ter vergonha na cara. Falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Amanhã, se o Atlético vencer, por favor, eu vou fazer esse corte aqui e aí eu quero ver qual vai ser o argumento. Ah, não foi a sorte.
Ah, não, porque aí, ó, tá vendo? Aconteceu que o Palmeiras isso e aquilo. Porque, deixa eu falar, o Atlético vencer o o Palmeiras. Atlético não tem um elenco Pode horroroso. anotar isso que eu tô escrevendo. Não é terra arrasada. Quer dizer que isso aí foi o Iá que fez. Isso aí foi meu o irmão amigo. gêmeo. Olha o que eu trouxe pra você. Isso é um reflexo. Olha o que eu isso é um trouxe pra reflexo. você passar seu pano pro time do Atlético, pro elenco, Deixa eu te falar um negócio. pra diretoria, pra comissão técnica. Fica à vontade. É seu, viu? Pode passar esse da pano. violência aqui, mas ia pegar Pode mal, passar né? esse pano à vontade. Não vou aceitar essa brincadeira de você, não. Eu posso admitir o meu erro, mas admitir vindo de você, não. Eu Mano, admito. a brincadeira não é minha, eu tenho o minha Gabriel que me deu autocrítica. ideia, e tudo bem, eu ele errei, tava certo. mas brincadeira vindo de você, que já errou Cara, várias tá aí vezes pra aqui, você não passar admite, o eu não pano. vou aceitar. Tá aí pra Ontem você nós passar o mostramos pano. aqui, ontem nós mostramos aqui do filme, né, do Prometheus. Ontem nós mostramos aqui, ó, passadores de pano aqui. Põe o Prometeu aí de novo para nós e ele aí de novo. Porque ontem você prometeu 1-1. Eu falei que ia ficar 2-1. Prometeu 1-0. Eu prometi 1-0. Prometeu 1-0. 1-0. Eu, a 1-0. princípio, falei 1-1, depois eu mudei para 2-1, né? E aí tá aí. A única coisa que serve aí é ver que eu tô com corpinho dos trinks. Fora isso, não tá valendo nada. Não vai passar o pano, irmão? Vai Vou ficar não. ali mesmo? Tem umas coisas que acontecem e eu vi que o Elton remexeu na cadeira aqui. Aliás, esse homem, ele remexe na cadeira por qualquer motivo. Porque eu posso explicar por que eu remexi? preciso que você explique. Então, beleza. É porque o Breno estava indo bem. Ele estava indo bem. A fala dele, ele estava indo bem. Até o momento que ele passa algo que não é jornalismo. Não existe aquilo ali. Eu acho que é um tema que nem deve ser citado. Aquilo ali não é jornalismo. Eu não vi, não é uma Aquilo ali informação. o quê? Não sei se- Ele falar de o Atlético buscando reforços nesse momento. Gente, Ah, aquilo ali não Gerson é Claudinho. jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Como que o povo moderno chama agora? É clickbait? Clickbait. Clickbait. Isso. Clickbait. Então aqui a gente é um negócio nosso. Aqui falou A que gente nós que não queria debate clickbait. Porque é covardia com o torcedor, é covardia com quem está buscando informação. Aquilo ali não é informação, não existe aquilo ali. Então eu nem vou citar os nomes que o Breno citou, porque não existe aquela informação. Aquilo não é informação. É que clickbait é uma covardia com torcedores. É criar uma cortina de fumaça onde o circo está pegando fogo. Por falar em circo, né? É só para reforçar. Então, a palhaçada não é algo que a gente vai colocar aqui para ser debatido. Então, ponto. O Breno falou aquilo ali, eu remexi aqui porque eu fico indignado quando não acontece jornalismo. Então, o Breno estava indo super bem nas colocações dele, até ele levantar isso novamente. E aqui, na Band, no nosso programa, que a gente faz entretenimento também, mas a gente leva muito a sério a informação. Muito a sério. Muito. E eu fico realmente muito nervoso quando vem esse tipo de coisa sendo colocada aqui. Aqui não é espaço para isso. E ponto, e não vai ser levantado mais esse tipo de clickbait. Na verdade, só para quem não entendeu porra nenhuma, eu preciso explicar. É porque soltou foi a Itatiaia que soltou isso, né? Uma matéria de que o Atlético, não sei se tá, procurou Claudinho consultou Claudinho, Gerson e tal. Aí no final tá lá que, mas aí vai, você tem uma frase lá que tá meio que dizendo que vai inviabilizar porque não tem dinheiro. É a não notícia, chama mas não notícia. Vocês viraram um ombudsman da imprensa? Não. Mas nós fomos taxados por muita gente aqui de que tudo que nós falamos aqui é para clique. Tudo que nós falamos aqui é para gerar resultados de internet, visualização. Eu estou fazendo e andando para isso, eu não vivo disso. Eu vivo do meu salário da Band, do que eu ganho aqui no meu fixo, no meu variável, eu ganho de jogo aberto, né? Algumas parcerias minhas que usam minha imagem, que aliás, diga de passagem, é muito bonita. Né? Desculpa, eu sou obrigado a falar. Você me viu em 2013, 14, irmão? Vi, eu te então, assistia. você acha que eu tô melhor lá ou aqui? Agora. Então pronto. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós precisamos parar com isso também, né? De desviar foco, porque o foco não pode ser desviado. Agora, que vontade de pegar cada áudio que eu escutei, cara. Cada áudio que eu escutei e devolver para quem mandou, falando que nós aqui éramos da turma do quanto pior, melhor. Que aqui tinha um monte de gente mau caráter, que vontade de pegar e devolver. Mas não vou fazer porque eu não dou palanque para otário, né?
Não dou palanque para otário. Agente do caos, chamaram a gente de agente do caos. Então é o seguinte, a gente vai continuar, e se daqui a pouco o Cruzeiro entrar numa vibe de errar e de fazer merda, nós vamos falar aqui. Porque nós temos liberdade para fazer isso aqui. Independência. Que parte lá de cima, que passa pela direção de jornalismo, que passa pela chefia de redação, que passa pelo meu editor-chefe e que cai aqui, porque eu tenho 70 pessoas aqui que eu tenho que recorrer. E ai de mim se der um bypass, se for lá em cima antes de passar nos 18 que eu tenho aqui embaixo. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Errou pra cacete, com uma sucessão de erros para acontecer a tragédia do ano passado e a tragédia desse ano. Olha os números do Atlético ano passado e esse ano. Eu não estou falando de ter perdido 2 títulos ano passado, não, mas desse ano eu falo. Vexame para time de bairro, porque não se impõe. Não se impõe porque aqui embaixo ninguém vê lá em cima como exemplo. E isso tem que mudar. Você muda o processo de gestão, você enfia dinheiro nisso aí. Você quer andar num carro esportivão aí de 1 milhão, mas não quer abastecer com gasolina? Pode, irmão? Não quer andar com pneu bom, que vai te assegurar vai te dar mais segurança ao rodar? É isso que você quer? Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal aí para criar, mas não quer dar leitinho e carninha para ela? Então você não pode ter. E outra coisa, tem que passar a barca mesmo no Atlético. Tem que passar a barca mesmo. Tem jogador aí, o São Paulo disse ontem, tem que saber quem quer ficar aqui, quem está envolvido com o processo e com o projeto. E se não tem, tem que botar na fila e mala mesmo. Agora, quem vai fazer esse processo? Quem vai planejar e executar esse processo? É o Vitor? É o Paulo Brax? É o Sampaoli ou já está rolando um movimentinho aí de fritura do Sampaoli? Como se ele fosse o culpado. O cara chegou em setembro. Que dia que foi de setembro que ele chegou? Meio mês? Ah, não lembro. Foi início do mês, estreou dia 11. Início do mês de setembro. Ele Aí chega vocês no dia querem 3. empurrar pra ele. Ah, mas ele tá fazendo um monte de merda, ele muda o time. Mas tem que mudar, nada encaixa, cara. Ah, mas se botar os melhores para jogar, o resultado vai acontecer? Não vai. Porque não é só bola no pé, repito. Não ganha um duelo, não chega na frente uma dividida. O Vitor Roque, os caras batiam nele ontem e caíam. E aí? Mas a culpa é da imprensa. A culpa é sua, Valu. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde a quem nos assiste. Era a crônica de uma tragédia anunciada para mim. Eu não estou surpreso com essa vitória do Palmeiras ontem por 3-0 contra o Atlético, jogando na Arena, jogando em casa, por um simples motivo, né? Quando você acompanha a temporada do Palmeiras, vê o estágio que o Palmeiras está e a temporada do Atlético. Claro que o futebol não sugere que sempre o melhor vai vencer o pior, mas o Atlético realmente muito abaixo. Quando você pega um time que é o 10º melhor em aproveitamento em casa, 32 pontos, e vê o Palmeiras vindo pelo seu caminho com os mesmos 32 pontos, só que como melhor mandante. Então, para mim, a crônica de uma tragédia anunciada. E o Palmeiras tem hoje uma coisa que falta ao Atlético, né? O DNA vencedor. O Palmeiras vem de uma grande pancada, sim, que foi a derrota na Copa Libertadores, mas nunca consegui fazer nenhum tipo de relação que o Palmeiras viesse cabisbaixo aqui ontem a Belo Horizonte enfrentar o Atlético, e não foi o que a gente viu. A verdade é que o Palmeiras nem precisou de fazer o seu melhor jogo. O Atlético já tratou de, através de 2 erros crassos, né, dos jogadores entregarem 2 gols. E aí o jogo ficou muito tranquilo. O Sampaoli até fala na coletiva que depois o Atlético colocou bola na trave, mas aí o Palmeiras, vamos falar a verdade, uma equipe como o Palmeiras dificilmente perde um jogo em que abre 2-0, às vezes até um jogo em que abre 2-1. Recentemente tomou uma virada contra o Grêmio, é verdade, mas num contexto diferente. Então é o reflexo do ano do Atlético, o Atlético que chega a 23 jogos com o Sampaoli. É muito fácil se colocar a responsabilidade toda de 2 anos muito ruins, são 2 anos muito ruins do planejamento do Atlético em termos de futebol, as tais oportunidades de mercado que saem barato, que muitos vêm ao microfone dizerem, o Atlético conseguiu contratar sem custos, custam caro durante uma temporada, quando muitas dessas oportunidades de mercado não conseguem dar as respostas. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, não creio que o futebol do Atlético hoje esteja nas mãos de pessoas que possam fazer um 26 diferente. E aí, quando a gente está falando disso,
Eu não conheço o Brax, eu não conheço o Vitor, mas eu estou vendo o trabalho que essa dupla, em parte, né? A gente lembrando que o Brax chegou na temporada 2024, eu não consigo acreditar num prognóstico diferente. Mas mais importante, hoje o Atlético tem uma maneira de pensar futebol que pode pegar-se qualquer profissional muito competente para fazer o futebol para 2026, que não fará diferença. O Atlético precisa de mudar a máquina principal. O que é isso? O pensamento de como fazer futebol. As pessoas precisam de admitir erros, não só para os torcedores. Ontem, um tweet é muito bem-vindo, mas ontem é 3 de dezembro. O torcedor viu o caminho que o Atlético estava indo desde o jogo contra o Grêmio, quando o Atlético, uma das últimas vezes, jogou bem e tomou a virada. Muita coisa precisa ser mudada para 2026. Antes do Elton falar, tem o Thiago que quer falar também. O Atlético virou o Atlético virou um antro de refugos de outros clubes. Não quer lá, traz para cá. Não quer lá, traz para cá. Barato sai caro. A economia, em muitos casos, é a base da porcaria. Então o Atlético precisa mudar esse conceito e olhar para o mercado, assim como olhou para o CEO, que trouxe um cara de altíssimo nível, trazer também o cara do futebol, o diretor de futebol de altíssimo nível. Você é contra a saída do São Paulo? Não, se for trazer um melhor do que ele, tá tudo certo. Tá certo? Você é contra o Hulk? Não. Se vai trazer melhor do que esses que estão aí, pode trazer. O que não pode é deixar do jeito que tá. Porque 2 anos seguidamente, 2 anos o aviso veio. É duro, cara. Se você precisar de um zagueiro, e aí eu tô falando de um cara que eu disse que chega, farda e joga, e chegou, fardou e jogou, e depois não saiu mais do time. Mas é duro, sei lá, no Bahia, pegar um quarto reserva e esse cara ser titular aqui. É duro você correr lá no Corinthians, trazer o Fausto Vera para resolver um problema seu aqui, de emergência, porque você não planejou. Daverson. É duro você olhar para o Cuiabá e trazer o Daverson, porque você não planejou para ter um atacante melhor que ele. Aí você não paga nem o Fausto Vera, nem o Daverson. Aí você, o cara que massacrou o Atlético na final da Libertadores, traz lá, paga lá milhões, a contratação mais cara da história do Atlético. É isso aí. Aí vem dizer que a culpa é da imprensa, da turminha da imprensa. É só olhar para tudo que foi feito. Você trata com futebol. Não adianta nada você ter lá o CEO, os números positivos. Então, é o futebol que tem que responder. Porque a razão de existir do clube é o futebol. O produto fim é o futebol. Não é bocha, cara. Não é sinuca, é futebol. Então isso aqui virou um centro de refugos. Não tem dinheiro para investir, aí vai sobrar. É que se você tivesse o Rodrigo Caetano, ele buscaria mais Paulinhos. Mas você não tem. Qual conhecimento que seu diretor de futebol tem de mercado de futebol? Qual conhecimento? Ô, galera, ai, ô cortina de fumaça, hein? Meu Deus do céu, cara, que vergonha. Olha isso aqui, galera, tá a matéria referente, né, créditos aí a Itatiaia, não descredibilizando a matéria, mas vou te falar, hein? Olha, de olho na próxima temporada e buscando qualificar o elenco comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, o Atlético já iniciou consultas no mercado da bola. Na quarta-feira, dia 4, a Itatiaia apurou que pelo menos 4 nomes indicados pelo treinador argentino foram procurados por meio dos respectivos representantes para saber valores das condições. Entre eles, o volante Gerson, vendido pelo Flamengo para o Zenit, né, da Rússia, o atacante Claudinho, atualmente do Al Saad dos Emirados Árabes. A princípio, a contratação pelo menos um deles é vista como bastante complicada, principalmente pelo montante pedido pelos clubes para um retorno para o futebol brasileiro. A reportagem apurou a pedida na casa de 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões da cotação atual. Então é isso aí, meus amigos. Gringo na lista. Outro jogador já sondado pela diretoria é o centroavante, né? O Beterrame, né? Eu já trouxe a notícia aqui para vocês em um vídeo passado, né? O jogador do Monterrey, 27 anos, e a pedida por ele aí, meus amigos, é na base de 7 milhões para cima. E mesmo assim, né, das últimas notícias que eu soube, o time mexicano, né, o Monterrey, nem cogita vender o jogador. Então é isso aí, meus amigos. Tá aí a matéria referente à citação aí dos colegas aqui do debate, né, dos donos da bola.
bola. Então, meus amigos, cara, infelizmente é uma cortina de fumaça, cara. De onde que o Galo vai trazer um jogador que custa 20 milhões de euros, né? Que falou que até outro dia aí ia ter uma gestão, né? O investimento um pouco maior só, né? Do que que foi esse ano, né? Então, você vai gastar aí questão de praticamente a metade do seu orçamento para contratar um jogador, né? Então, isso é praticamente impossível, cara, né? Então, para mim, é mais uma cortina de fumaça para apagar um pouco nessa vergonha do que foi aí na Arena MRV ontem, mas não vai adiantar porque isso não se apaga. É isso, meus amigos, comenta o que você achou de tudo aqui desse vídeo, deixa a sua opinião, quero saber o que você pensa por esse momento. O Everton Guimarães trouxe a informação aí, realmente vai sair, né, vai ter uma limpa aí no elenco do nosso Galão, então tomara que aconteça e que haja também competência, né, para contratar e que Paulo, né, e o Vitor, eles não continuem na frente do comando do Galo, assim, pelo menos para 26, eu espero. É isso, meus amigos, um forte abraço, tamo junto. Ei, Galo, hein?